queridos. Dando sequência, então, ao nosso estudo do Novo Testamento, um estudo panorâmico, chegamos ao Evangelho de João. O Evangelho de João é o evangelho que demorou mais para ser escrito. Foi o último entre os quatro. Entre o ano 90 e o ano 95. As palavras-chave desse evangelho é crer, vida, amor, verdade, luz. É o evangelho da vida. É o evangelho mais profundo. O tema pode ser classificado em três partes. O primeiro seria, a primeira parte, Jesus é o Filho de Deus. Aqui, Jesus é revelado como sendo o próprio Deus. Já vimos que em Mateus, ele é revelado como rei. Em Marcos, ele é revelado como servo. Em Lucas, a humanidade de Jesus é revelada, o Filho do Homem. Mas aqui no Evangelho de João, ele é revelado como sendo o próprio Deus. Ele é o Verbo que se fez carne. O princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Segundo, é a revelação do Pai no Filho. E é extremamente preciosa a narrativa da comunhão que o Pai tem com o Filho tem com o Pai, isso revelado nesse Evangelho. E por fim, o crer para a vida eterna. Esses são os três temas ali. Não é? E na época, no final ali, então, já do primeiro ano da era cristã, algumas heresias já haviam entrado, e uma delas era o gnosticismo, né? Uma religião que considerava a matéria como sendo má. Não é? E o gnosticismo era aquela seita que apregoava que o conhecimento era tudo. E se conquistava o conhecimento como degraus, indo um após o outro, como subindo uma escada, ganhando cada vez mais um conhecimento. E eles enfatizavam isso, que a matéria não serve para nada. E então há muita ênfase em João sobre a verdade. Há muita ênfase em João sobre o Verbo que se fez carne. Quem não confessa que Jesus veio em carne, seja anátema, por exemplo, ele compartilha isso na sua primeira epístola, justamente para já estar fazendo frente a essa ameaça que era o gnosticismo, que estava inclusive se infiltrando na vida da igreja. As divisões do livro, vou começar então com as divisões do livro. A primeira parte, do capítulo 1 até o versículo 18, lembrando que o Evangelho de João tem 21 capítulos, né? É a introdução e prólogo. A segunda parte, do capítulo 1, 19 até o capítulo 12, 50, as manifestações sucessivas que Jesus faz aos judeus, aos samaritanos, aos galileus, né? E então todas as relações. Terceira parte, do capítulo 13 ao capítulo 19, a gente vê mais assim o sofrimento do Senhor, a sua paixão ali e morte do Senhor. E na quarta parte, dos capítulos 20 a 21, a ressurreição e o epílogo, né? A narrativa mais preciosa, próxima à morte do Senhor, né? Quando ele já está ali para celebrar a última ceia com os seus íntimos amigos, seus discípulos. Não é? Existe ali então os discursos do cenáculo, assim chamados, onde Jesus se mostra de uma maneira muito especial, muito íntima para com os seus discípulos. É ali que ocorre o lava-pés, que ele ensina a maior lição, que é a da humildade, e que, na verdade, o reino, aquele que serve é que tem um destaque, né?
Todos devem estar dispostos a servir, né? Ele, como sendo o Senhor e Mestre, foi o primeiro a dar a lição de humildade ao lavar os pés dos seus discípulos e também trazer essa lição para eles, né? Você pode também ter uma divisão mais ampla, com duas partes só, né? Uma outra opção, a primeira parte dos capítulos 1 a 12, que são o livro dos sinais do Senhor. E do capítulo 13 ao 20, o livro da glória do Senhor. E o capítulo 21 é um adendo à restauração de Pedro. Ok? Os versículos-chave, capítulo 3, 16, muitos sabem de cor, esse foi o primeiro versículo que eu conheci da palavra de Deus na minha juventude. E através dele foi que o Senhor me achou, ganhou a minha vida, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E no capítulo 20, versículo 31, diz assim: estes, porém, foram registrados para que creiais, ou seja, esses sinais foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Aqui, então, nós vemos alguns elementos que classificam o Evangelho de João. O Filho de Deus, Jesus, vida, ter vida em seu nome, que crendo, então vocês terão vida, né? Crer, vida, Filho de Deus. Então, esse versículo, ele traz muito do conteúdo do Evangelho de João. João complementa a narrativa dos sinóticos. A gente sabe que os sinóticos são os outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, que possuem muitas passagens em comum, narram mais história, mais feitos do Senhor Jesus. Não é? Mateus, Marcos e Lucas escrevem para um público específico, a gente falou isso, né? Respectivamente para judeus, romanos e gregos. Agora, João já escreve sem público definido, ele é universal. Nos sinópticos, nós vemos Jesus, mas o homem Deus. Agora, em João, nós vemos Jesus, o Deus homem. João não apresenta genealogia, obviamente, porque se a intenção é revelá-lo como sendo Deus, ele não tem princípio, ele não tem genealogia, ele não tem descendência, ele é. E ele sempre foi e sempre será. Nos sinóticos existe muito conteúdo entre si, assim, comum, não é? Em João, o material é exclusivo, né? Os sinóticos, a perspectiva histórica e natural de Jesus. É uma ênfase maior, tá? Em João, é uma perspectiva mais teológica, espiritual de Jesus, da vida, da espiritualidade do Senhor. Nos sinóticos, nós temos mais os discursos públicos de Jesus. Em João, nós temos os discursos privados, nós temos o reservado, a intimidade, algumas palavras muito mais profundas e exclusivas, né? Em ambientes mais restritos do Senhor Jesus. Os sinópticos focam o ministério de Jesus mais na Galileia. Em João, nós temos o Senhor agindo mais lá no sul da Palestina, na Judéia. Okay? Os sinóticos registram mais as parábolas, não é? João registra mais as metáforas. Há muitas metáforas, muitos tipos ali em João com significado profundo espiritual. Não é? Os sinópticos relatam o que Jesus fez e ensinou. É mais essa ênfase. Em João, nos revelam mais a sua mente e coração, mais o ser mesmo do Senhor, mais isso do que as suas realizações.
Nos sinópticos, nós vemos mais o reino de Deus. Em João, nós temos um destaque para a vida eterna. Ambas as visões dos sinóticos e de João, a dos sinópticos é natural, vamos dizer assim, mais natural, e a de João mais espiritual, a história e a teológica, a histórica e a teológica, a humana e a divina, a exterior e a interior, são importantes e fundamentais, pois elas se complementam perfeitamente. Nós temos aqui, então, essa águia que simboliza justamente o Evangelho de João, né? Essa águia que tem esse voo tão elevado, né? Mostrando a natureza divina do Senhor, né? As 4 criaturas. Nós temos, então, em Mateus é o leão, né? Em Marcos é um boi, em Lucas é a cara de um homem, e em João nós temos, então, a águia. Esta visão singular da pessoa de Jesus se deve à proximidade de João com o Senhor. João 13, 25. Jesus se declara em João, no Evangelho de João, como o Eu Sou. E é magnífica essa constatação. Ele se mostra como sendo o pão da vida. Eu sou o pão da vida, lá em João 6:35. Eu sou a luz do mundo, lá em João 8:12. Eu sou a porta, em João 10:9. Eu sou o bom pastor, em 10:11. Eu sou a ressurreição e a vida, João 11:25. O caminho, a verdade e a vida, João 14:6. Eu sou a videira verdadeira. É precioso demais. Nós temos alguns textos aqui, eu separei, para desfrutarmos um pouco desse Senhor como sendo o Eu Sou. Somente Ele é, ninguém mais. A realidade do ser. Somente o Senhor Jesus pode ter essa condição. Se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. João 8:24. Quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. 8:28. Antes que Abraão existisse, eu sou. 8:58. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. João 13:19. Somente em João nós encontramos essas realizações do Senhor, muito chamado de milagres, no Evangelho de João são considerados como sinais, né? Qual que é a diferença de um sinal e de um milagre? A diferença está que o milagre ele acontece simplesmente, é algo extraordinário. O sinal é um milagre, só que ele traz algo por detrás. Né? Há um ensino, há algo a ser aprendido do que meramente um milagre acontecendo. Acontece então um milagre, mas o sinal, por que é um sinal? Porque há uma lição a ser aprendida com aquilo. Em João nós temos 8 sinais. O primeiro é a transformação de água em vinho, lá nas bodas de Caná. Né? Capítulo 2, no versículo 1:12. Foi o primeiro sinal do Senhor, relatado ali em João. O segundo sinal, a cura à distância do filho de um oficial do rei, lá em Cafarnaum. E essa cura foi à distância, no capítulo 4, versículos 46 a 54. Como assim? Que Jesus não precisou ir lá para que o filho fosse curado. Ele falou assim, olha, pode ir, vai lá que o teu filho vive. E quando ele chegou lá, a febre já tinha deixado o filho. Não é? O terceiro sinal é a cura do paralítico no sábado. Os judeus queriam matar Jesus a partir desse momento em que ele curou no sábado, porque não se podia fazer nada no sábado. Não é? E Jesus curou, e ainda mais disse o seguinte,
Porque esse paralítico, ele, coitado, ele estava 38 anos naquela condição e tinha um tanque lá chamado Tanque de Betesda, que a narrativa diz que de vez em quando as águas se agitavam e quem chegasse ali nesse momento era curado. Mas ele era paralítico, ele nunca tinha tempo de chegar ali. Né? Então ele falou, eu não consigo chegar, Senhor. Aí então o Senhor o curou ali. E disse assim, vai e não peques mais. Vai, muda de vida. Né? Ali ele mostra então sua autoridade como Deus. Porque só Deus tem autoridade para perdoar pecados. Né? Nós temos então depois o quarto sinal, a multiplicação dos pães e peixes, no capítulo 6, os versículos de 1 a 15, né? Que esse sinal pode ser visto em uns outros evangelhos. Né? Cinco pães, 2 peixinhos, uma multidão para ser alimentada, e ali o Senhor faz essa multiplicação dos pães e peixes, que no final sobram ainda 12 cestos cheios. Né? Coisa maravilhosa. Nós temos o quinto sinal, é que Jesus anda sobre as águas. Os seus discípulos estavam ali já no entardecer, né? Já começando a noite, estavam pescando e estavam ali, não pescavam nada, estavam ali pescando. E Jesus vai até eles, já de noite, por sobre as águas. Eles ficam apavorados, porque eles acham que é um fantasma, né? É o anjo da morte. Havia uma certa superstição em relação a isso, mas era o Senhor que se revelava ali para eles como sendo o próprio Deus, porque somente Ele pode andar sobre as águas. Né? O sexto sinal é a cura do cego de nascença, lá no capítulo 9, os versículos de 1 a 41. E é uma lição muito interessante aqui, porque havia um conceito seguinte: se a pessoa está doente, é porque ela pecou, está em pecado, ou os pais pecaram, enfim, tem algum problema de pecado. E Jesus falou assim: não é uma questão de pecado, é para que se manifestasse nele, nesse pobre cego de nascença, as obras de Deus, né? A glória de Deus. Né? E ele então cura ali aquele cego até de uma maneira muito estranha, né? Porque ele cospe na terra, faz ali um lodo, um barro, né? E aplica nos olhos do cego e ele passa a enxergar. Nós temos o sétimo sinal, que é a ressurreição de Lázaro, né? O grande amigo, já morto lá, sepultado há 3 dias. Então, aquela narrativa extraordinária, ele diante do túmulo, a incredulidade em volta, o sentimento do Senhor Jesus, tanto pelo amigo, mas também ali sofrendo por causa da incredulidade do povo. Não é? Então ele pede para que a pedra seja removida e ele chama Lázaro para fora. Sai dessa morte. Sai da morte para a vida. É ali que ele se revela como sendo: eu sou a ressurreição e a vida. Está lá no capítulo 11, né? Os versículos de 1 a 47. E o último sinal da pesca maravilhosa, assim chamada, no capítulo 21, o último capítulo do Evangelho. Jesus já ressurreto, os discípulos estão pescando, todos já desanimados, não é? E pescam e nada, não conseguem pescar, e se aproxima alguém ali na praia, uma figura solitária caminhando. E então, esse personagem diz para eles lançarem a rede do lado direito do barco. Né? E eles lançam as redes ali. E colhem tantos peixes que eles não conseguiam tirar a rede para o barco. Né? Eles pescaram 153 grandes peixes. E então ali eles reconhecem que é o Senhor ressurreto. E em João capítulo 20, os versículos 30 e 31, então fala que esses sinais foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo em seu nome, tenhais vida.
E assim então nós concluímos o Evangelho de João. Espero que tenha acrescentado à vida de vocês. E então nos encontraremos, se Deus assim o permitir, no próximo estudo, ok? Que nós vamos começar com Atos dos Apóstolos, o início da vida da igreja, as viagens missionárias de Paulo, esse extraordinário livro. Até lá então. Um abraço.